Bom, vamos de primeiro dia do Pro Tour Barcelona, né? O Pro Tour Senhor dos Anéis, que traz o Modern de volta ao Pro Tour depois de 4 anos, né? Curiosamente, o último Pro Tour Modern havia sido em Barcelona também. Lembrando, você que tá vendo no YouTube, tem 2 vídeos que eu já tô falando sobre o metagame do Modern, se quiser acompanhar a coisa. Então tem o primeiro vídeo falando sobre o metagame antes do Pro Tour, o do metagame do Pro Tour, e agora a gente vai falar do primeiro dia, amanhã, né, no sábado, vou gravar de novo, e por aí, vamos e vamos e vamos. A grande surpresa desse primeiro dia foi Tron. Tron já tinha aparecido, né, como um deck muito jogado, Monogreen Tron, e os culpados por isso estão nos 8 primeiros colocados, que é essa lista aqui, vamos falar um pouquinho sobre ela, que é a equipe Handshake. Handshake, né, que é aquela galera que fez 4 jogadores no top 8 do último Pro Tour, né, a equipe do Nathan, dos Schoffens, e eles vieram com uma lista de Tron um pouco diferente da normal, né, então eles abusam bastante da questão de usar anel e tal, porque tem 4 anel de main deck, só um carne de 7 manas, tem balista de main deck, dismember de main deck, e tem algumas tecnologias aqui, então tem um talismã para você fazer carne na 3 sempre. Carne tá muito bem posicionado nesse ambiente, e você tem Saga de Urza, né, buscando vários on-offs e tal. Então, assim, essa é a grande surpresa, né? Se o top 8 cortasse nesse momento, nós teríamos 1, 2, 3 Trons no top 8. E sendo 2 deles do Handshake, né? O Zachary Kinney e o Simon Nielsen se enfrentaram na última rodada. O Zachary Kinney perdeu, já a gente vai falar dessa partida. Mas assim, Tron é o grande start, não dá pra negar. É o revival do Tron, ele pegou um ambiente com muito mid-range, muito deck lento, muito deck baseado em valor, e foi passando por cima. Tudo bem que o Rakdos tem como ganhar, inclusive a gente viu um jogo do Kazuni Kozaka, onde ele ganha de um Tron do Robert Smith, fazendo Hagavana 1, Blood Moon na 2, fazendo Griff cedo, mas o Tron tá muito bem posicionado, tanto que a gente tem aqui, ó, mais Tron aqui, ó, com o Robert Smith e tal, tem outro aqui com o Alexander Hayne, então canadenses também jogando de Tron, foi uma escolha muito, muito acertada para esse ambiente. O Carne, o grande criador, ele resolve o anel, você usa de main deck isso, você busca o seu próprio anel, tudo isso, grandes e grandes vantagens desse Pro Tour. Sim, o Nathan tá nesse Pro Tour. Quer ver? Ele tava 5-2 quando eu vi, deixa eu ver quanto ele fechou. Ele perdeu um jogo bizarro no draft. 3-2 aqui, ó, tá ótimo. Continua firmão pra fazer top 8, né? Os 2 jogadores invictos fechando o dia foi o Greg Orange com 7 vitórias no empate e o Simon Nielsen com 8-0. A gente tem como destaque latino-americano o Martin Domingues, fez 7-1. Sobre os brasileiros. Nós levamos um bom número de brasileiros, né? Muita gente tinha dado skip dos Pro Tours norte-americanos por questão de visto para ir para esse Pro Tour. Então a gente tem um número maior de brasileiros do que o normal e um número, e aí é uma coisa muito boa, de brasileiros vindo pro seu primeiro Pro Tour, né? Então aquela renovação. A gente sempre bate nessa tecla, tem que renovar jogador, o problema de ter pouca vaga no Brasil, não renova jogador e tal. Nesse a gente tá renovando legal e isso faz uma diferença bem, bem legal. Pô, não vou manter o terno não, cara, não é só lá em Barcelona que tá quente não, também tá. O resultado dos brasileiros, né? Então, o Adriano Melo fez 2-5. Lembrando que o Adriano tem vaga. Ele foi o campeão do Showdown número 2. E ele tem vaga pro Pro Tour em Las Vegas. Pro Mundial em Las Vegas. Álvaro Almeida, 4-4. Ele abriu muito bem. Abriu 4-2, fechou 4-4. Tem vaga pro segundo dia. Bruno Oliva, 2-6. Cláudio, primeiro Pro Tour dele. Ele classificou jogando Mox. A gente viu, inclusive, aqui no canal. Fechou 4-4, joga no segundo dia. Eduardo César classificou, se eu não estou enganado, com esse último showdown. Fez 0-7. E aqui eu quero fazer um disclaimer, tá? Eu vi algumas pessoas comentando, pô, por que o cara tá jogando, ele fez 0-7? Cara, ir pro primeiro Pro Tour é uma experiência muito legal, tá? E ficar aproveitando ao máximo, você tá lá. Aproveite, tá? É uma experiência única, sabe? Às vezes é o auge da carreira
boa parte dos jogadores ir pro Pro Tour. Então aproveita. E eu 100% apoio essa decisão do Eduardo de continuar jogando e tal. Continue jogando. Tá? Tem gente falando, pô, que vergonha e tal. Cara, vergonha é você que faz 0-4 na FNM, irmão. O cara tá indo mal num Pro Tour, tudo bem, acontece. Segue a vida, México é de boa. Gabriel Martinez, 4-4, né? Classificou também pro Showdown. Tá indo pro seu primeiro Pro Tour. Israel Pontes, eu acho que é o primeiro Pro Tour Israel, não tenho certeza. Classificou pro Showdown, 2-5. Matheus Ponciano foi o melhor brasileiro do evento, 5-3. Tá muito de parabéns. Patricão da Massa abriu 3-0 e foi mal, né? Ele tava de UB Control. Pedro Mocelin, ele ganhou o primeiro Showdown, tinha dado skip, fez 3-5. Pedro Perrini, o Pedrinho, né? Que foi muito bem no Pro Tour passado, 4-4. Joga o segundo dia pro Pedrinho. Um bom resultado, outro top 16. Coloca ele no Mundial, então vale muita coisa pra ele. Rodrigo Pinheiro, meu querido Rodrigo daqui de Bauru, Nerds. O Rodrigo foi mal, mas acontece. Tem outros eventos ali para jogar em paralelo. Lembrando, o Pro Tour acontece no Magic Con, então tem muita coisa legal acontecendo lá. Thales Danich classificou via Showdown também. Abriu o 5, Kassat 2, 5. Kassat acho que estava de 4-color. Vili Edel 4-4. Salvo engano, só de ir pro Day 2 o Vili consegue locar a vaga no Mundial, né? Porque tem os jogadores que classificam, né? Ganhando Showdown, fazendo top 8 Pro Tour e tal. E depois fica uma lista dos jogadores que deram mais pontos na temporada. O Vili tá nessa lista e ele tava muito bem colocado. Então um 4-4 às vezes já quebra um galo pra ele. A gente vai ver amanhã, né? Tem que ver como é que tá a galera que tá concorrendo direto com ele e tal. Mas esse foi o desempenho dos brasileiros. 6 brasileiros, só confirmar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 6 brasileiros pro segundo dia, de um total de 8, 11, 14, 15. Não é um aproveitamento tão bom, mas assim, vários aqui é o primeiro Pro Tour. Estão ganhando essa experiência. Normalmente você volta muito bem desse tipo de evento. Você volta mais experiente, volta entendendo muito mais de Magic. Bom, vamos falar um pouquinho das partidas em específico. Lembrando, o link da transmissão da Wizards eu vou deixar na descrição. O link das decklists no MTG Melee eu vou deixar na descrição. Bom, então se você estiver vendo, tá com isso. Além dos 2 outros vídeos também estão na descrição. Beleza? Vamos falar aqui um pouquinho, né? Então a gente abre o Pro Tour, a parte do Modern, né? Com essa partida do Wodesh, né? Wotek. O Valsuk, conhecido também como Shirk, que é um grinder bem conhecido do Magic Online, contra o Nassif. E a gente tem Living End. É um deck que eu esperava muito, mas assim, todo jogo tinha hate de cemitério, inclusive de main deck. Então foi bem complicada a vida do Living End. Era um deck que eu apostaria bastante, é um deck muito bom, muito consistente, mas ele foi muito hateado. Além dos hates de cemitério, tinha Cálice pra todo lado também. Vários decks usando 2, 3 Cálice. Cálice estava uma das cartas mais jogadas desse Pro Tour, então tem grandes novidades do Living End não ir tão bem, enquanto que todos esses mid-ranges vão bem, porque são decks não tão fáceis de hatear. Amanhã deve sair os números de win rate, né? Deve sair aquela matriz de resultado. A gente olha, a gente vai comentar, né? Tem o terceiro tempo amanhã também. Então a gente vai comentando como é que foram as coisas. Mas assim, acho que Tron fica como a grande surpresa desse evento aqui. Vamos ver se eu passo para mais jogadas para destacar algumas outras partidas aqui pra gente. Mas o Tron acaba sendo uma surpresa no sentido de... A gente não esperava que ele fosse tão bem. Tipo, tem 3 no top 8 por enquanto. Então tá sendo muito bom. É interessante Tron indo bem, porque o Tron ele abre um pouco mais o formato, né? Então, se ia ficar briga de valor... Tanto que o B se construiu meio que nessa ideia de ser briga de valor e tal... O Tron meio que entra pra punir tudo isso. E aí ele pode abrir espaço para decks como Hammer Time, para decks mais agressivos. O Burn pode ir um pouco melhor e tal.
A gente viu o Rhinos indo muito bem também, né? O Kaibud tá entre os 8 primeiros por enquanto, então tá aqui em 7º lugar. A gente viu uma partida dele ali no final. O Rhinos vai se provando muito bem também. Tentar fazer tempo play, né? Que é o que ele faz em cima do card advantage, funciona muito bem. Eu acho que a match do Rhinos contra Rakdos ajudou muito. Talvez o Rhinos sofra muito mais contra o Four Color, né? O Four Color, se ele pegar um caminho legal, consegue muito bem. Parece que a call do Four Color tava muito bem. A gente viu um jogo do Greg Orange que ele atropelou completamente. Esse jogo aqui do Greg Orange contra o Jantal foi zoeira. Esse jogo foi zoeira, tá ligado? O Greg Orange, ele volta de uns games completamente surreal. Sabe? É só na base do draw. Aqui não é o Four Color tendo habilidade, não. Aqui é o Four Color comprando bem. Porque ele comprou uma sequência uma hora ali que ele precisava comprar, tipo... ele fez, tipo, Solitude pra ganhar vida, daí ele comprou o Manaf, daí ele fez o Manaf, deu draw na FET e tal. Foi muito surreal. Foi só muito surreal. Tá ligado? Ele ganhou vida, daí no turno do oponente ia ganhar mais vida. Foi só muito surreal. Bizarro o game. Mas, no geral, o Four Color tá mostrando uma escolha muito, muito boa. Real, muito boa. Qual é o jogador de Modern mais feliz que só joga Rena? Só que vai entrar na gravação, tá? Eu não vou cortar essa merda. Vocês têm que saber como o Hirata é de verdade. As pessoas conhecem ele e acham que ele é só um japonês sorridente. Não. É o tipo de coisa que ele fala. São Ice Food Combo é legit? É legit, mas é uma proposta muito parecida com a do Yagmoth Combo, mas é um deck pior. Tipo, o deck é legal. É um Melira. Só que pra mim, ele é o irmão mais novo. É o filho mais novo do Melira. O filho mais velho é o Yagmoth. Pra mim, Yagmoth é um deck muito melhor. Mas é legit. Pra quem quiser combar de maneiras divertidas, é legit. O B não indo bem no formato. Cara, a teoria pode ser que ele tava justo demais e às vezes nas matches injustas ele sofreu um pouco mais. Tem que ver os resultados, assim, tipo... A gente sabe que alguns jogadores de B foram mal, mas tem que ver se todos foram mal. Tem que dar uma procurada nessas informações. Mas assim, é óbvio que o Anel tá como grande destaque. Né? E a dúvida é, como é que o ambiente vai resolver isso? Não parece que o ambiente vai resolver agora como tá Anel, como tá esse tipo de coisa. Esse fim de semana, mais precisamente no domingo, dia 30, já tem um Super Qualifier no Magic Online. Ali a gente pode começar a ver como é que estão respondendo as coisas. Um ambiente mais agressivo é um ambiente que responde o Anel melhor. Pode ser uma linha. O problema tem muito mid-range bom pra punir deck agressivo. Aí fica muito, muito difícil mesmo. Então é isso que vai ter que entrar em discussão. Se o ambiente consegue ficar agressivo o suficiente. Porque por enquanto quem tá punindo o ambiente tá sendo o Tron. Pergunta é, às vezes dá pra jogar com mais Living End, não tendo tanto rate de cemitério, e aí você consegue mexer melhor no ambiente, porque o Tron tá respondendo esse ambiente, e o Tron é um deck de anel que responde também muito bem anel. Então, é uma linha muito diferente, assim, né? Você tá resolvendo o problema, temos um bicho grande, vamos fazer o quê? Mandar um maior. Quando ele comeu o grande, aí deu problema, a gente tem que achar outro maior. É um pouco mais complicado. Essa partida que tá aparecendo aqui na tela rapidinho, que foi do Criatividade contra o Breach, resume pra mim o impacto de Senhor dos Anéis. Por mais que tenha anel fazendo N coisa e tal, a gente tá falando de dois decks que eram muito bons, eram candidatos a ser os melhores decks do formato e não conseguiram jogar bem. Porque as cartas com o Senhor dos Anéis tornaram os outros decks muito melhores. Não que cartas com o Senhor dos Anéis são melhores que o resto, etc. Mas elas foram um empurrãozinho pra, por exemplo, Rakdos Scam ficasse muito mais popular. Four Color já era um deck muito popular, mas ficou muito melhor no que ele faz. Além, é claro, do próprio Tron, assim. Então, tudo isso conta muito, muito, muito para essa mudança de metagame. Lembrando, setembro a gente começa uma temporada de classificatórios do Modern. Eu não espero um ambiente igual de Pro Tour. Mesmo que tenha um ban, por exemplo, vai mudar muito? Vai. Mas não por questão de bans necessariamente, porque ambiente de loja é muito diferente de ambiente de Pro Tour. Acesso a cartas conta muito, tudo isso. Tem os decks importantes, mas não é aquele mar de deck importante.
Né? Ah, vai ter um monte de hack dos Scum, um monte de Far Color, um monte de Renos. Normalmente é diferente, assim, os eventos que eu vi eram tipo metade para cada um nessa ideia, assim, não conta muito, né? Ambiente de grande evento e ambiente de pequeno evento no Modern, tradicionalmente são ambientes muito, muito diferentes. Aqui a gente tá vendo uma das partidas de Tron, né? Então Tron contra Yagmoth. Yagmoth foi bem com o Zihao e isso contou muito. Ver se tem algumas partidas. Essa partida até que foi de boa, assim, tipo. Pro Yagmoth sofrer também. É um desse deck também. O Yagmoth é um bom deck aguentando remoção. Ele é ruim se o oponente simplesmente tá correndo pra fazer coisas grandes. Você perde o jogo ali. Ainda mais quando o Tron tá podendo dar esses time walks dele. Então você perde o game nessa brincadeira, basicamente. O Yagmoth é um deck que pressiona muito. Mas tendo as janelas dele, a coisa até vai bem, assim, tipo. Essa partida se desenvolveu muito melhor do que eu esperava. Eu achei que o Tron ia atropelar muito mais, mas essa lista que o Handshake tá jogando de Tron, ela é menos de explosão e mais de... Ela tem uma certa consistência ali, então, pra achar as peças dela e tal. Esse jogo aqui foi bizarro, cara. Não, esse é o Kai Bud contra o Kamura. O jogo do Nakamura contra o Kai Bud foi só bizarro. Mas foi os jogos que ele mostrou muito a força do Four Color, então tentar fazer o tempo advantage de colocar 10 de poder muito rápido e pressionar o oponente. Rhinos é muito bom por causa disso. É muito, muito bom por causa disso. Tudo bem que ele não é um deck comba necessariamente, e mais de uma vez a gente teve situações onde explosivos fabricados resetava bem o game, e quando dá essa resetada o jogo meio que acaba. Mas... não acontecendo isso, é aquele abraço, as coisas dão muito certo. Acho que até aqui nesse turno o Kai Bud ele vai um pouco mais longe do que ele deveria, né? Porque ele dá um Violent Outburst pra Cascade, pra dar pump e tal. Mas tá muito bem o deck. Então, tipo, como ele tem a chance de algumas aberturas muito fortes, isso faz toda a diferença. Bom, pegar esse primeiro dia, falar um pouco sobre os destaques positivos e negativos. O destaque positivo, obviamente, ficou pelo Tron. Era um deck que não estava indo tão bem no Magic Online e cresceu muito. Então, é um dos grandes candidatos a colocar mais cópias no top 8, né? Antes do evento eu estava falando muito do hack dos mid-range, e agora o Tron é um grande candidato. Destaque negativo, se a gente for colocar... Pro evento em si, cara, a última rodada teve muito GRV, que é violação de regra de jogo. Muito, muito, muito. Me parecia muito mais um caso de cansaço do que um caso de, os jogadores querem roubar, até porque era na câmera e tal, tinha um juiz do lado. Mas teve muito, me pareceu que os jogadores estavam muito cansados, então acho que foi a pior parte. Dentre os decks, o B me pareceu ser um belo de um submarino. Quem entrou afundou. E foi muito complicado. Para amanhã, com certeza, olhar para ver se o Tron aguenta essa galera, mas me parece que ele é um candidato muito sério a colocar algumas posições. Curiosamente, decks como Rakdos, Evoke, Rhinos, pra mim são os grandes candidatos a tentar atrapalhar a vida do Tron. O Four Color eu acho um pouco mais difícil, é um deck mais lento, tal, etc. Mas fica para esses destaques do que a gente pode falar desse primeiro dia do Pro Tour Senhor dos Anéis.